Olá, eu sou o Hyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu tô trazendo uma review da primeira e segunda temporada de My Hero Academia. Sim, eu tô fazendo de 2 temporadas e não da série toda ou de apenas uma temporada. Eu preferi fazer esse modelo. Eu pretendo fazer uma parte 2 e uma parte 3 desse vídeo, comentando a terceira, quarta e quinta e sexta temporada. Possivelmente em algum momento pode ter uma quarta parte. E bom, como em todos os vídeos de review eu estarei abordando os mesmos temas, no caso, falar sinopse, história, sobre os personagens, dar uma opinião mais geral, uma nota. Então vamos logo começar. Vamos começar falando do que é Boku no Hero. Boku no Hero Academy, também conhecido como My Hero Academy, é um mangá ilustrado por Kohei Horikoshi, que recebeu um anime diversos anos atrás e ficou famoso. Basicamente, aqui nós acompanhamos Izuku Midoriya, um garoto que nasceu sem nenhuma individualidade em um mundo onde 80% da população nasce com individualidades. Mas isso não importa tanto, já que logo ele já ganha uma individualidade do maior herói do mundo. Ele tem o sonho de se tornar um super-herói profissional e seguir os passos do All Might. E assim nós acompanhamos a história dele enquanto supera diversas adversidades ao longo do caminho. Boku no Hero tem uma premissa inicial simples, porém interessante, ainda mais para anime, já que não é muito comum a existência de animes de super-heróis. E começamos vendo como é a vida escolar dele antes de entrar em um colégio de super-heróis, com ele sofrendo bullying de literalmente todo mundo, e claro, do melhor amigo dele, que sempre tenta meio que explodir ele. Logo no primeiro episódio ele acaba entrando em confusão, sendo capturado por um vilão e descobre o segredo do All Might. Então treina pra poder ganhar o poder dele após comer um fio de cabelo. Aí depois disso ele vai lá, faz um teste pra entrar no colégio. A história de Boku no Hero é relativamente simples. Não acho legal, por sinal, o Midoriya ganhar uma individualidade. Acho que seria mais da hora ele treinar artes marciais, treinar alguma coisa e virar um herói por conta própria. Afinal, o teste pra entrar pro colégio, cá entre nós, não faz sentido. Tipo, tem muito personagem que tá na sala que não deveria ter passado naquele primeiro teste de derrotar os robôs. Na primeira temporada nós acompanhamos o Midoriya entrando nesse colégio, descobrindo mais sobre suas individualidades também. E com o tempo a gente inclusive tem uma batalha de duplas, onde um time é o time dos heróis e o outro é o time dos vilões, que um tem que defender a bomba e o outro tem que desarmar. Inclusive o Midoriya pega o melhor amigo dele do passado, e os dois quase morrem nessa batalha, vale dizer. E mais pro final da temporada, o colégio é invadido por vilões e por uns criminosos que querem derrotar o All Might, e apresentam também uma nova criatura criada exatamente para isso. Que é quando a obra acaba, mais ou menos, quando o All Might derrota essa criatura, superando seus limites. Já a segunda temporada a gente começa com um torneio entre todas as turmas do primeiro ano que estão disputando. Começa primeiro com uma corrida, depois tem meio que um cavalinho onde a gente tem que roubar as bandanas um dos outros, e quem tiver mais pontos ganha e passa para a próxima fase, que é um torneio de lutas. E todo esse evento foi feito, no caso, para os heróis profissionais verem o potencial desses alunos e eles depois irem estagiar com esses heróis profissionais e aprender mais sobre o ramo de herói. Já nesse estágio, o Midoriya, o Ida e o Todoroki, que teve um grande desenvolvimento durante esse arco do torneio, acabam enfrentando um assassino de heróis que quer matar todos os heróis menos All Might. Meio que ele não considera os heróis dignos de serem heróis, devido a muitos fazerem isso pelo dinheiro e tudo mais. E depois nós temos um arco mais calmo, onde também de duplas, como na primeira temporada, onde os alunos fazem duplas para lutar contra algum herói profissional. E aqui, mais uma vez, o Midoriya pega o Bakugou, que luta contra o All Might, olha só. E claro, ambos acabam conseguindo vencer, já que eles só precisavam ou derrotar ou fugir. E eles conseguem fugir. E isso meio que resume a história das 2 primeiras temporadas. Bom, agora nós vamos falar dos personagens principais, ao menos dessas 2 primeiras temporadas, né?
E vamos começar por ele, o protagonista, Izuku Midoriya. O Izuku foi feito para ser o personagem o mais comum dentro daquele universo, já que ele é alguém sem poderes dentro de um mundo onde todos têm poderes. Ele é um dos poucos que nasceu sem nada. Então, meio que ele foi feito para aparentar ser alguém comum dentro daquele mundo cheio de esquisitices. E ele tem a personalidade mais comum também dentre os personagens apresentados. Seu desenvolvimento durante a trama é bem fraco, ele não desenvolve tanto sua personalidade nem nada. Tipo, ele tem um leve desenvolvimento, pra não dizer que ele não tem nenhum desenvolvimento, ele tem bem pouco, principalmente no quesito seu poder, que ele começa sempre que utiliza seu poder, ele se quebra todo, mas no final da segunda temporada ele já sabe utilizar melhor, mesmo que não utilize 100%, né? Outro personagem importante é o All Might, que é o herói número 1 do Japão, que deu os poderes pro Midori e tudo mais. Ele é o personagem que é pra ser o Superman e o Capitão América ao mesmo tempo de Boku no Hero. Ele é pra ser o símbolo de heroísmo, da paz e tudo mais. E isso é algo interessante, porque por mais que ele seja esse símbolo, devido aos seus problemas, ele é mostrado muitas vezes como algo mais humano do que herói, sendo alguém bem fraco em diversos aspectos, principalmente no fato dele não conseguir praticar heroísmo o tempo todo devido aos seus problemas. Outro que está nos personagens principais é o Bakugou, que era um amigo do Midoriya na infância e tudo mais. Seus poderes são explosão. Ele é um personagem extremamente irritado. Nessas 2 primeiras temporadas, o desenvolvimento dele é nulo, 100% zero. Não há desenvolvimento algum de personagem. O jeito que ele começa a primeira temporada é o jeito que ele termina a segunda. Além dele ser um dos personagens mais odiados pela fandom, também é um dos mais amados. Vai entender. Mas é meio que isso. O Bakugou não teve desenvolvimento nessas 2 primeiras temporadas de qualquer tipo que fosse. Outro personagem que tem uma importância, principalmente na segunda temporada, é o Shoto Todoroki, que é o filho do herói número 2, que deposita toda a sua fé de superar o número 1 no Shoto Todoroki. Inclusive é um péssimo pai, como dá pra ver pelo flashback do Todoroki. O Todoroki é quem teve o maior desenvolvimento no decorrer dessas 2 temporadas, que ele começa como um cara mais frio, mais introvertido. Ele continua sendo um cara mais frio e mais introvertido. Ele é alguém com 2 individualidades e não utiliza uma dessas individualidades por conta do seu passado, inclusive. E é essa a maior evolução dele. Midoriya meio que faz todo um discurso no Jutsu para ele utilizar seus poderes de forma total, dizendo que aquele poder não é do pai dele, sim dele. E ele é quem tem o maior desenvolvimento no decorrer dessas 2 temporadas, mesmo que ele só vá ser desenvolvido na segunda. Outro personagem que também tem seu desenvolvimento voltado para a segunda temporada é o Tenya Ida. Sua habilidade é Engine, ou seja, ele tem um motor na perna que o faz correr mais rápido. Ele é um personagem que começa sendo alguém meio chato. Com o tempo dá pra ver mais dele. Ele só é alguém muito sério, talvez. E na segunda temporada, todo o desenvolvimento dele, com o irmão dele sofrendo um problema, e ele querendo vingança do vilão que fez aquilo. Inclusive, isso entra no plot do Sten. Meio que o Sten também quer eliminar ele, devido ao fato dele querer vingança e vingança não ser algo heróico. Então, meio que ele se provou de ser alguém não heróico, mas também alguém humano. E é onde ele tem seu maior desenvolvimento. E para finalizar, nós temos a Uraraka, que é o principal interesse romântico do protagonista, acredito. Que seu poder é gravidade zero, tudo que ela toca fica em gravidade zero. Anula o efeito da gravidade naquilo. A maior parte do desenvolvimento da personagem está no torneio, na luta dela contra o Bakugou, onde ela mostra o potencial de suas habilidades e tudo mais. Porém, seu desenvolvimento se prende só nisso, principalmente nessas 2 temporadas. Nas outras, não há também um grande desenvolvimento quanto a ela, focam mais em outros personagens. Esse é um dos grandes defeitos do autor, vale dizer. Mas ela tem o seu leve desenvolvimento nessa primeira. Agora vamos falar da animação e do traço da obra. Bom, vamos começar falando do traço.
Como vocês devem ter notado pelas imagens, o traço é algo bem variado. Isso é algo que eu particularmente gosto bastante na obra. O autor tem bastante criatividade na hora de desenhar seus personagens. O traçado deles, o modo que eles são todos diferentes, é algo que eu acho interessante. É memorável os designs, isso é algo que eu acho muito bom no autor. A criatividade dele na hora de desenhar personagens, de pensar nos personagens, é algo incrível. E a animação, principalmente nessas primeiras 2 temporadas, é algo que foi muito bem feito. Inclusive a segunda temporada tem uns momentos que empolgam muito nas cenas de ação, mais do que na primeira. Inclusive na segunda temporada teve um claro investimento a mais do que na primeira, o que faz sentido após o sucesso da primeira investirem mais. E agora vamos falar da minha opinião geral sobre a obra. Essas 2 primeiras temporadas de Boku no Hero são interessantes. Tem um plot sendo desenvolvido com o tempo que podia acabar resultando em algo bem legal. Porém, o autor comete diversos erros em sua escrita, principalmente quando se trata de personagens. Por exemplo, o teste para entrar na UA envolvia destruir robôs gigantes. Porém, na sala tem pessoas com uma individualidade de uma cauda, invisibilidade e grudar coisas com seu cabelo. E de salto. Vamos lá. Não precisa ser nenhum gênio para saber que estes personagens não fizeram um grande estrago nos robôs. O maior erro do Horikoshi provavelmente é apresentar personagens demais em pouco tempo e não dar seu devido espaço de tela para cada um deles. Ele está longe de ser bom no desenvolvimento de personagens. No decorrer de 2 temporadas, um personagem e meio foi desenvolvido e ele não é o protagonista, vale dizer. Como eu disse, as lutas conseguiram empolgar. A ação nessas 2 temporadas foi bem feita e acredito que isso seja mérito do estúdio. Existem diversos problemas na animação comparado ao mangá que eu não vou comentar aqui, porque qualquer um que utilize Twitter e esteja dentro da fandom já sabe o que é. Se eu tivesse que dar uma nota para essa primeira e segunda temporada de Boku no Hero, eu acredito que eu daria um 7,5 para essas 2 primeiras temporadas. É algo claramente em seus estágios iniciais com grande potencial. Algumas coisas poderiam sim ter sido melhoradas nessa primeira e segunda temporada, principalmente no desenvolvimento de personagens. Talvez ter apresentado menos personagens inicialmente tivesse sido a ideia melhor, principalmente porque depois eles apresentam, na primeira temporada eles apresentam uns 20 alunos no mínimo, aí na segunda temporada eles já apresentam mais uns 30. Mal apresentou os da primeira temporada, já tá apresentando um monte, sabe? Que os da primeira temporada nem tiveram tempo de tela, então a proposta é boa, porém ele meio que tenta empurrar coisa demais e a execução acaba falhando em diversos pontos durante o decorrer da obra. Então acho que um 7,5 tá bom para essas 2 primeiras temporadas, talvez um 8, se forçar um pouquinho 8. Essas 2 primeiras temporadas valem a pena de ser vistas. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Compartilhem, like, se inscrevam e nos vemos